almas gêmeas e o vampirismo. Essa vai ser a nossa revisão juntos de hoje, do livro que eu vendo, Alma Gêmea, que é do Fausto Oliveira. O Fausto Oliveira, ele tem vários gráficos e ele observou ao longo do tempo que a intensidade dos sentimentos de cada um dos parceiros variam muito. E existem pessoas que, por carência e falta de autoestima, inconsistentemente cometem falhas e erros durante a sua convivência. Não é verdade? Quantas vezes nós cometemos falhas que, se nós pudéssemos escolher, não teria cometido, né? Porque essas falhas, elas estão relacionadas com a vida sentimental de cada um. Que elas estão relacionadas, elas provocam vários prejuízos, não só na vida conjugal e sentimental, mas também na vida financeira em geral. Então, quando nós começamos a aprender sobre a mente humana, nós começamos a praticar as leis do universo, vamos evitar muito constrangimento durante nossas vidas, principalmente sofrimentos dos relacionamentos. E o Fausto, ele tem o vampirismo dividido em 12 tipos de pessoas que, entre aspas, sugam a nossa energia espiritual, que deixam o outro para baixo, que cria na depressão, o desânimo, a falta do estímulo para lutar pela felicidade. Mas neste momento, o objetivo aqui é entender essa situação e aí, de posse dessa consciência, a gente tem o cuidado para não julgar ninguém à nossa volta. Por quê? Porque todo julgamento que nós fazemos de alguém, mesmo que esse alguém esteja errado, ele acaba voltando como reflexo para as nossas vidas. Percebem aqui a importância de prestar atenção nesse quesito julgamento? Nós devemos sim experimentar viver sempre com sabedoria. Então procure utilizar o bom senso e a lógica. Porque, segundo Fausto Oliveira, somos nós mesmos que atraímos todas essas situações embaraçosas. E a seguir eu vou detalhar cada tipo, tá? E como que acontece? Por falta de policiamento, pelo domínio dos próprios pensamentos. Então, ao invés de nós atuar com frequência mental positiva, o que acontece? Nós acabamos atraindo pessoas que não tiveram acesso a essa temática, a esse estudo que propõe inverter a polaridade da alma. Então, as pessoas que de alguma forma roubaram o nosso equilíbrio, elas são apenas parcialmente responsáveis. Por quê? Por que, Luísa? Porque elas também sofrem com o descuido da polaridade dos seus próprios pensamentos. E adivinhem, a outra metade, os 50% de responsabilidade é nosso. Nós estamos aqui no planeta, como você sabe, para evoluir e crescer a todo momento. Então, se prepare agora para estudar comigo as 12 formas de vampirismo. Anota aí no caderno aquela que te toca mais. Então, quais são os tipos de vampirismo amoroso, Luísa? Eu sou a Luísa Dias Lopes, facilitadora de barras, mestre Reiki do Sistema Uzui, e estou trazendo esse estudo complementar, promovido pelo Fausto Oliveira, um mestre maravilhoso parapsicólogo do Rio de Janeiro, e dos quais eu vendo livros, né? E o livro que fala sobre isso é Alma Gêmea. Eu vou falar para você agora sobre o vampiro emocional. Esse é um tipo de indivíduo que durante a infância não teve amor e nem carinho dos pais. E digamos assim, não teve carinho intensamente, entendeu? Ele se tornou ao longo da vida uma pessoa altamente carente de afeto. E aí, consequentemente, ele depende da atenção dos outros. Então, o que ele fez? Ele chegou a se programar inconscientemente para atrair alguém tão sensível quanto ele e com a mesma intensidade de sofrimento humano.
Esse vampiro emocional, a característica é aproveitar-se dessa situação e começar a cobrar amor. Ele cobra carinho, ele cobra atenção quase o tempo todo, ele suga a energia vital do outro, que também é sensível e que não sabe se defender nem dizer não. Com o passar do tempo, a vítima tende a se sentir aprisionada pela sensibilidade cada vez que se identifica com o vampiro. Na verdade, o vampiro emocional cobra das pessoas amor, afeto e carinho e substitui inconscientemente a mãe ou os cuidados dela, que não teve durante a infância. Aqui, vamos prestar atenção no julgamento. Quando você julga essa pessoa, você se aprisiona a esse vampiro. E eu quero te falar agora do segundo, é o vampiro sentimental. Vamos ver se você conhece alguém assim. Esse tipo de vampiro, durante a adolescência, ele sofreu algum bloqueio no início da vida sentimental. Ele foi rejeitado por várias vezes, ou ele foi subestimado na sua sensibilidade. E o que aconteceu? Um trauma em relação ao sexo oposto. E aí, essa pessoa, ela sente a necessidade de demonstrar ao outro, de forma muito exagerada, todo o amor que sente. Aí ele se apaixona com muita facilidade, tem muito ciúme doentio, num grau bastante elevado, e aí provoca transtornos à pessoa amada, e isso tudo de forma exagerada. Esse tipo, o vampiro sentimental, ele traz latente o medo de perder o amor do companheiro. E o que acontece? Ele sufoca o outro de paixão, desconfiança, insegurança e medo de traição. A principal característica desse vampiro, que é até inconsciente, é direto e indiretamente viver tomando conta dos passos e da vida da sua vítima, quase que todo o tempo da convivência. E aí a pessoa sente-se sufocada, sente-se aprisionada pelas sugestões negativas e começa também a desenvolver um medo e sentimento de culpa em relação a qualquer coisa negativa que possa acontecer com seu vampirinho. E aí, está começando a fazer sentido para você? O Fausto fala do vampiro sexual. Esse vampiro, ele se programa mentalmente para seduzir suas vítimas. Ele cria uma dependência sexual, envolve-se com pessoas carentes de amor e afetividade e faz com que essas pessoas se sintam muito bem no relacionamento sexual. E ele finge amar, faz promessas de casamento, de felicidade interna, de constituir uma família, mas no fundo, lá no fundo, no seu interior, ele apenas está satisfazendo o seu próprio ego durante esses momentos de prazer. E aí ele vai criando uma programação inconsciente da necessidade do sexo. A pessoa envolvida por ele começa a sentir um amor profundo. A pessoa envolvida por ele, mesmo sem sentir um amor profundo e não acreditando nas promessas, mas devido à solidão anterior ou ao medo de ficar só, passa a sentir falta dos atos sexuais desse vampirinho e assim se torna presa dele. Durante o ato sexual, tudo é maravilhoso, porém, ao seu término, a pessoa começa a se sentir invadida por um vazio profundo, e isso se deve à ausência do verdadeiro amor espiritual, que não é transmitido. E então esse parceiro começa a desenvolver um processo de depressão e de tristeza em relação à vida e desenvolve então uma forte crise existencial. Quem aqui se identificou? Dá tempo de reverter isso. Faça os seus comentários abaixo do vídeo e a gente pode desenvolver esse assunto, certo? Eu quero te falar do vampiro financeiro. Esse é o quarto tipo.
Olha, o vampiro financeiro. Vamos ver o que você vai perceber do vampiro financeiro. É o tipo de pessoa que sabe seduzir e consegue fingir um forte amor espiritual. Ele sabe preencher o vazio e a ausência de afeto dessa pessoa. Ele consegue trabalhar como um grande profissional, ator do amor. E tem o poder de deixar a pessoa super apaixonada de um modo geral. Porém, seu único desejo é realizar-se financeiramente. Através da sua habilidade emocional, finge estar passando por situações difíceis da vida financeira e que é uma boníssima pessoa. E aí finge também ser um sofredor e amigo, e aí vai conseguindo extorquir de uma forma indireta e mansa tudo que se relaciona com o mundo financeiro e emocional. Como, por exemplo, pede um carro, por necessidade de trabalhar, um empréstimo para pagar uma dívida, suposto ou alguma coisa de algum agiota, né? Ou até mesmo para um falso investimento, e promete inclusive lucros e realização de grandes negócios. Por outro lado, a pessoa que se envolve com o vampiro financeiro, mesmo não acreditando nas palavras dele, ou tendo medo de dizer não para não perder esse amor, vai aos poucos se perceber cedendo tudo que tem, tudo que possui, até ficar sem nada, na pobreza. E aí se vê obrigado até a trabalhar dobrado para manter o seu status anterior. E aí no final entra em desespero e conflito com a sua vida financeira e amorosa. Você está gostando desse estudo? Fale um pouquinho aqui o que você percebe. No livro da Alma Gêmea, o Fausto ensina a lidar com tudo isso, ok? E eu vou falar para ti agora do vampiro psicossomático. Esse vampiro psicossomático muitas pessoas se identificam. É aquela pessoa que procura como vítima pessoas sensíveis a doenças. As vítimas são pessoas que já passaram por sérios problemas de doenças na família e aí acaba se condicionando a criar uma supersensibilidade à dor, ao sofrimento das pessoas e às doenças. E, ao se envolverem com alguém que tem essa aparente demonstração de amor, carinho, afeto, apega-se facilmente. No caso, o vampiro psicossomático ele envolve as suas vítimas, digamos assim, criando doenças imaginárias. E aí consegue, de forma indireta, chantagear emocionalmente, sobretudo gerando um ar de sofrimento na vida, deixando a pessoa com seu sofrimento. E essa pessoa, por sua vez, passa a se sentir culpada. Sabe aquele amor que antes sentia pelo vampiro? Vai se transformando no sentimento de culpa. E aí começa a se sentir presa espiritualmente, até conseguir vê-lo bem e com saúde. Mas, infelizmente, isso não ocorre, devido à necessidade do vampiro em permanecer sempre se utilizando desse artifício, já que isso mantém a vítima sob seu domínio. Vamos lá. Você já ouviu falar do vampiro chantagista? É o tipo de pessoa que, quando ele não consegue o amor e carinho suficiente para satisfazer as suas necessidades psicológicas, apela com habilidade para a chantagem emocional. E aí ele consegue transferir tudo isso para suas vítimas, que são facilmente sugestionáveis. Aí começa com ameaças indiretas, de que caso ocorra alguma coisa no relacionamento ou na vida profissional, ou ainda se acontecer uma separação, será capaz de cometer um suicídio, que vai se entregar às drogas, que vai se entregar ao álcool, e se anulará totalmente em relação à vida. Esta vítima, a pessoa, no caso que se envolve com esse tipo de vampiro, é sugestionado com facilidade, devido já aos seus próprios traumas que ele teve na sua família e por ter presenciado várias situações desse tipo. Aí o que acontece? Passa a sentir medo de
que tudo ocorra novamente. E aí, ao mesmo tempo, que também desenvolve esse forte sentimento de culpa e se os fatos realmente ocorrerem, né, fica preso a isso. E pela insegurança que adquiriu e absorveu, presta bem atenção, a vítima se anula cada vez mais, ficando frágil e propensa a alguns contrastes, seja no pessoal ou no sentimental. Acaba atraindo doenças para si, sente-se presa, talvez na crença de algum karma, e aceita esse condicionamento e tem uma vida totalmente feliz, sem liberdade e presa a esse destino. Vamos trabalhar a consciência, pessoal. Vamos sair dessas presas, dessas armadilhas. E eu vou falar para você do vampiro da paixão. Esse é o 7º tipo. O vampiro da paixão. Este aí é uma pessoa que possui a habilidade de construir em torno do seu companheiro, um forte campo magnético de paixão. Isto é, tem certeza e a programação de que todas as pessoas que ele se envolver apaixonam-se facilmente. E aí ele vai atraindo pessoas carentes de amor, com fortes lembranças de desilusões amorosas e que se apaixonam perdidamente por esse vampiro. Esse tipo faz parte daquele grupo de pessoas que possuem magnetismo, muito envolventes e altamente seguros de si. Eles demonstram todas as habilidades e virtudes que aquela pessoa gostaria de ter para ela. O vampiro da paixão, ele se aproveita dessas vítimas. Ele deixa elas todas apaixonadas por completo, consegue satisfazer o seu próprio ego de superioridade. Trai, engana, finge amar sem demonstrar carinho. Deixa essa pessoa cada vez mais carente de amor e ao mesmo tempo com muito medo de perder essa pessoa amada. Moral da história: a vítima cai em depressão, sente-se solitária, não consegue esquecer o vampirinho, vive só para ele e ao mesmo tempo desenvolve o medo de ficar só e nunca mais encontrar a pessoa certa na vida. Olha, existem casos que pessoas que se envolvem assim com essas pessoas cometem suicídio ou se anulam completamente, vindo a perder totalmente a sua própria autoestima e a sua saúde física. Cuidado, veja bem o que está acontecendo, analise, esteja consciente, a consciência liberta. Vampiro conjugal é aquele que se sente bem e seguro quando vê seu parceiro, sua parceira, dependente dele em todos os aspectos. Ele costuma manter seu companheiro, sua companheira em cativeiro, mantendo-a dentro de casa, proibindo de sair, proibindo de trabalhar, de passear, de ter amizade, de estudar e de crescer como ser humano. Essa pessoa ela é uma pessoa insegura e tem medo de ficar só. E a sua única segurança é ter esse tipo de atitude com a pessoa que escolheu ela, mantendo essa pessoa a seus pés. Situação em que se aproveita da sua ignorância, da fragilidade, da dependência financeira e provoca um sentimento de culpa em relação aos filhos, à família, à sociedade em geral. E aí, graças à ação desse vampiro, o que acontece? A pessoa envolvida acaba entrando em depressão profunda, perde a vontade de viver e perde a fé em Deus. Anula-se, aliena-se completamente do mundo, das coisas e das pessoas. E a consequência é uma vida curta devido às doenças que surgem. Um tempinho para você refletir, descansar, tomar uma aguinha. E vamos começar a estudar o vampiro da subserviência. Respira fundo, busca uma aguinha para tomar. Tá pronto para estudar esse? O vampiro da subserviência sempre está conseguindo sugar seus companheiros através de presentes.
tentando agradá-los ao máximo em todos os aspectos, muitas vezes procurando passar a maior parte do tempo ao lado delas. Comete exageros na forma, aqui na forma é sentido e intenção, ok? De agradar, e exige sempre, na verdade, toda atenção, carinho e amor como recompensa. E, ao mesmo tempo, não consegue ser carinhoso por igual. Olha aí. Geralmente, a pessoa que ele envolve é o tipo de pessoa acomodada com a vida. Por esta razão, aceita todas as facilidades materiais e, ao mesmo tempo em que necessita de carinho e amor. Mas, como não recebe, não consegue receber, vê-se obrigada indiretamente a se separar desse vampirinho. Perde o seu tempo para ir em busca da felicidade. Não consegue se desligar dele, devido ao medo de perder a comodidade e a ostentação. No fundo, como sente falta de carinho e de amor e não os tem, passa a ficar deprimido, deprimida, sente tristeza profunda e acaba transferindo essa necessidade de amar e ser amada para animais e plantas, buscando inclusive experiências homoafetivas. Próximo vampiro é o número 10, é o vampiro depressivo. O vampiro depressivo, ele vive lamentando-se da vida. Está sempre angustiado com o passado. Deixa as pessoas tudo penalizadas com seu sofrimento emocional. Ele está sempre de mal com a vida, com os negócios, e atribui o seu fracasso às pessoas, à falta de sorte e ao mundo em geral. Ele não consegue crescer na vida. E aí, ao mesmo tempo, sugestiona de forma negativa seus parceiros. E estes, por sua vez, acabam também se sentindo deprimidos pelas sugestões, acreditando nas negatividades do passado. Essas pessoas que se envolvem com o vampiro depressivo, eles tentam modificar o sentimento negativo e depressivo dele, mas não conseguem, infelizmente, pois ele finge aceitar os conselhos que na verdade não coloca em prática e sempre volta a implorar ajuda daquela pessoa que está junto com ele, que sente a sua energia sugada. Quando alguém tenta fazer com que outra pessoa mude a forma de pensar e de ver a vida, como neste caso, e não consegue os resultados, começa a sofrer de um cansaço mental extremo que a envolve e passa a sentir-se mal, com dores no corpo, a mente fica descontrolada a ponto de perder toda a iniciativa pela vida e o vigor. E aí, se tornando aprisionada, dependente desse vampiro, em função da pena que sente dele. O penúltimo é o vampiro do apego. Isso aqui a leitura o estudo é muito pequeno. Se você conhece alguém ou está vivendo isso, vai se identificar. É uma pessoa com poder de sugestão que consegue passar para o outro a sua força intelectual, profissional e todas as habilidades construtivas da vida. Em geral, a pessoa que se relaciona com ele é uma pessoa insegura em relação à própria vida e aí se apega facilmente aos outros, principalmente quando encontra alguém com um elemento de segurança como suporte para ela. Esse vampiro, ele sente-se muito bem quando vê a sua vítima cada vez mais apegada e dependente dele, pois isso, o que acontece? Satisfaz-lhe o ego. E o seu parceiro apega-se mais e mais até o momento em que o próprio vampiro se sente sufocado e aí pede a separação. Neste momento, o outro sofre pela falta de atenção, né? E essa falta de atenção que cresce e o medo de ficar só e de não ser mais feliz. Por último, nós temos o vampiro da ociosidade. Esses são pessoas que não gostam, não conseguem segurança no trabalho e no dia a dia, mas se acomodam facilmente. Geralmente, quem está com esse tipo de pessoa sente necessidade de evoluir, crescer, lutar, mas infelizmente, por algumas razões,
pouca determinação, ausência de objetivos ou autoestima, variando de acordo com o grau de conivência da pessoa que está ao seu lado. Em função do encadeamento desses fatores, esse tipo de vampiro não consegue se reerguer na vida material e financeira e torna, de certa forma, dependente. E desenvolve no seu parceiro uma grande angústia, que faz com que se sinta presa a um círculo vicioso que não avança e acaba desistindo. A vítima desse vampiro, por não conseguir realizar suas metas e objetivos, sente que o tempo custa passar, eleva a ansiedade, a depressão e com ela danos à saúde física e mental. Esse é os 12 tipos de vampiro. Você se identificou com algum? Fala aí para nós. Almas gêmeas e o vampirismo. Essa vai ser a nossa revisão juntos de hoje, do livro que eu vendo, Alma Gêmea, que é do Fausto Oliveira. O Fausto Oliveira, ele tem vários gráficos e ele observou ao longo do tempo que a intensidade dos sentimentos de cada um dos parceiros variam muito. E existem pessoas que, por carência e falta de autoestima, inconsistentemente cometem falhas e erros durante a sua convivência. Não é verdade? Quantas vezes nós cometemos falhas que, se nós pudéssemos escolher, não teria cometido, né? Porque essas falhas, elas estão relacionadas com a vida sentimental de cada um. Que elas provocam vários prejuízos, não só na vida conjugal e sentimental, mas também na vida financeira em geral. Então, quando nós começamos a aprender sobre a mente humana, nós começamos a praticar as leis do universo, vamos evitar muito constrangimento durante nossas vidas, principalmente sofrimentos dos relacionamentos. E o Fausto, ele tem o vampirismo dividido em 12 tipos de pessoas que, entre aspas, sugam a nossa energia espiritual, que deixam o outro para baixo, que cria na depressão, o desânimo, a falta do estímulo para lutar pela felicidade. Mas neste momento, o objetivo aqui é entender essa situação e aí, de posse dessa consciência,